Talvez hoje você esteja sorrindo para as pessoas dizendo que está tudo bem. Mas quando fica sozinho, seu coração sabe que o quanto tem sido difícil. Talvez ninguém saiba das lágrimas que você derramou em silêncio. Ninguém viu as noites em que você ficou acordado, pensando como resolver aquilo que parece não ter solução. Ninguém sabe quantas vezes você respirou fundo e continuou sem forças. Mas Deus viu. Ele viu cada lágrima. Ele ouviu cada oração que você fez baixinho. Ele conhece aquela dor que você não consegue explicar nem colocar em palavras. E talvez você esteja se perguntando: até quando eu vou passar por isso? Eu quero que você pare por alguns segundos e guarde isso no seu coração. Essa fase não é o fim da sua história. A Bíblia nos lembra de uma promessa linda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua noite esteja demorando mais do que você imaginava. Talvez você tenha pedido a Deus uma resposta e ela ainda não chegou para você. Talvez você tenha orado por uma mudança, mas tudo parece continuar exatamente igual. Mas o silêncio de Deus não significa a ausência. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Existem coisas que Deus está preparando nos seus bastidores da sua vida que você ainda não consegue compreender. E eu sei, é difícil acreditar nisso quando o coração está cansado. É difícil ter fé quando a porta continua fechada. É difícil continuar esperando quando você já esperou tanto tempo. Mas não desista justamente porque ainda não consegue ver. A semente também desaparece debaixo da terra antes de começar a crescer. Há momentos em que Deus permite que você passe por um processo que não que você não possa entender. Não porque ele deixou de cuidar de você, mas porque existe algo sendo construído dentro de você. Talvez essa dor esteja te ensinando a confiar no nome dele. Talvez essa espera esteja fortalecendo a sua fé. Talvez esse momento esteja preparando você para algo que você ainda não consegue imaginar. E um dia você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo porque Deus me sustentou naquele momento. Você vai perceber que algumas lágrimas não foram desperdiçadas. Não, elas fazem parte da sua caminhada. Cada vez que você pensou em desistir, Deus te deu força para continuar. Cada vez que você achou que estava sozinho, Ele estava lá, sustentando você. Cada vez que você disse: Senhor, eu não consigo mais, Ele estava lá, dizendo para você, nos seus olhos, no fundo do seu coração: Filho, apenas continue, eu estou com você. Talvez você não precise de uma resposta para tudo hoje. Talvez precise apenas descansar o seu coração. Pare de tentar controlar aquilo que está nas mãos de Deus. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa continuar caminhando. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Passo por passo. Um passo de cada vez. Se hoje você só consegue dar um pequeno passo, dê esse passo. Se hoje a sua única oração consegue ser: Deus, me ajuda, então faça essa oração. Porque Deus não precisa de palavras bonitas. Ele conhece cada um do nosso coração. Cada coração ele conhece.
Ele entende até aquilo que você não consegue dizer. E quando você chora novamente, não pense que está sendo fraco. Chore diante de Deus. Entregue a Ele aquilo que você está pesado, aquilo que está pesado demais para você carregar. E diga com todo o seu fervor: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar em Ti. Esse pode ser uma das orações mais poderosas da sua vida, porque a fé não significa sentir medo. Fé é continuar acreditando, mesmo quando o medo aparece. A fé é olhar para uma situação difícil e dizer: Eu não sei como Deus vai fazer, mas sei que Ele está comigo. E talvez hoje você esteja vivendo uma noite dessa forma. Mas lembre-se, a noite não dura para sempre. O amanhecer chega. As lágrimas, as lágrimas secam. A ferida começa a cicatrizar. O coração volta a sorrir novamente. E aquilo que hoje parece impossível pode se transformar no testemunho que amanhã você contará para alguém que estiver passando pela mesma dor. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista. Deus está escrevendo a sua história. O capítulo que você está vivendo agora pode ser doloroso, mas não significa que será o capítulo final. Continue caminhando na presença do Senhor Jesus Cristo. Continue orando. Continue acreditando, porque existe lágrimas depois do choro. Existe esperança depois da dor. Existe recomeço depois da queda. E existe um Deus que permanece ao seu lado em todas essas fases da sua vida. Talvez você ainda esteja chorando hoje, mas Deus pode transformar essas lágrimas em testemunho. Pode transformar a sua dor em força, sua espera em aprendizado, sua tristeza em esperança e o seu choro em alegria. Então, antes de eu terminar este vídeo, feche os seus olhos por alguns minutos, coloque a mão no seu coração e respire fundo e coloque diante de Deus tudo aquilo que está machucando o seu coração. Senhor, eu entrego a Ti todas as lágrimas que derramei em silêncio. Tu conheces as minhas dores, meus medos, minhas preocupações e tudo aquilo que eu tenho guardado dentro de mim. Quando eu estiver cansado, sustenta-me. Quando eu pensar em desistir, lembra-me que a minha história ainda não terminou. Quando eu não enxergar uma saída, aumenta a minha fé. Ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando eu não entender os Teus caminhos. Transforma a minha tristeza em esperança. Transforma minha dor em aprendizado. Transforma as minhas lágrimas em testemunho. E no tempo certo, Senhor, transforma o meu choro em alegria. Eu não sei o que amanhã, eu não sei o que amanhã vai trazer, mas eu escolho acreditar que tu estás comigo. Amém. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você pode estar chorando hoje, mas Deus ainda pode fazer nascer um sorriso onde você pensou que não existiria dor. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. A sua história ainda está sendo escrita por Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.